coisa que eu queria tirar da cabeça do povo era com relação à obediência. Porque a obediência pode fazer as pessoas acreditarem que é uma submissão incondicional aos pais, sabe? Então, assim, para você honrar seu pai e sua mãe, você tem que obedecer eles, mas essa obediência seria incondicional. O que não faz o menor sentido, né? Essa obediência ela não tem que ser incondicional e etc. Santo Tomás de Aquino, esse a gente já falou aqui uma vez, eu acho que não num episódio específico, mas respondendo alguma dúvida de algum caroneiro, ele fala o seguinte: uma lei, para que seja uma lei, é necessário que ela seja justa. Porque a justiça faz parte da natureza da lei. Então, uma lei, para ser lei, tem que ser justa. Sim. Saca? Do mesmo jeito que pássaros, para ser pássaros, tem que ter asas, sabe? Então, ela tem que ser justa. Uma vez que ela é injusta, ela não é uma lei. E se ela não é uma lei, ela não obriga, saca? Então, aplicando essa máxima aí ao caso de honrar pai e mãe. A gente tem, por exemplo, um pai que manda um filho fazer um ato injusto, basicamente, né? Então, por exemplo, você vai lá no... Sei lá, o pai... Sei lá, acontece uma injustiça, assim... Tô tentando dar um exemplo prático aqui, não tá vindo nenhum na minha cabeça, sabe? Mas, sei lá, o pai induz o filho a cometer um calote, por exemplo, certo? Se ele ordena que o filho faça um calote, ou então você vai lá e você vai fazer assim, assim, e ensina ele a fazer uma mutreta, sabe? Naturalmente, a consciência da criança, por conta da sindérese que a gente já falou aqui, que é aquela coisa natural da criança saber o que é certo e errado, vai acusar. E aí a igreja vai especificar que quando a consciência acusa, é obrigação da pessoa não cumprir a regra, a prescrição. Ou seja, para que essa obediência seja verdadeira, é necessário que a prescrição que foi ordenada seja justa, saca? E concorra para o bem. Ou seja, não é tudo que os seus pais... Exatamente, não é obediência cega, né? Exato, não é simplesmente porque falou que você tem que vai... fazer, né? Exatamente. Então, assim, uma obediência filial mesmo, né? Mas, sei lá, por exemplo, assim, o que você falou aí foi bom, né? Tipo, o pai fala assim, não, você vai entrar lá no mercado lá, vai pegar um pedaço de carne lá, vai colocar debaixo da camisa e vai sair, né? Tipo, pô, você não é obrigado a fazer isso, né? Uhum. Agora, se o pai fala assim, não, pô, vai lá no mercado e compra a carne e tal, aí sim, aí já é uma coisa, né? Que já é justo e é bom que se faça, né? É Sim. dever de fazer, né? Perfeitamente. É o dever de honrar. É bom ilustrando assim pra ir facilitando, eu acho. Né? Então, assim, quando a gente vê que existem atos concretos que não necessariamente precisam ser, a gente começa a, de fato, fazer uma obediência, sabe? Porque pode ser que nos escrúpulos a pessoa, ela simplesmente acha que, beleza, então... Se meu pai mandou, eu tenho que fazer independente do que seja e de como aconteça. Sim. Né? E aí... bagunçar a cabeça. A pessoa tem que fazer esse justo juízo, entende? Isso que me foi ordenado é para o bem? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina só que o seu pai vire para você e fala assim, olha, aí tem que ser um filho um pouco mais velho, né? Mas ele fala assim, olha, você, de castigo você não vai na igreja, você não vai na missa no domingo, tá ligado? É um caso a se pensar. Como é que funcionaria nesse tipo de caso, entende? Então, dentro desse ato concreto, se o filho por acaso desobedece o pai, ele não incorre em pecado, porque ele está fazendo algo que concorre para o bem e que é justo. Então ele está seguindo a sua própria consciência. Isso vale para qualquer coisa, né? Não é simplesmente um ato de prescrição, mas sempre a gente tem que seguir aquilo que a consciência manda que a gente faça, né? O Santo Tomás de Aquino falava que é preferível contrariar o mundo do que contrariar a própria consciência, sabe? Isso aí tem um exemplo bacana. Eu conheço uma pessoa assim que tá nesse caso aí, mais ou menos. Não são católicos, e aí essa pessoa se converteu, e aí ela, assim, não recebeu os sacramentos. Acho que sei quem é. Ela tá em vias de receber os sacramentos aí, né? Então, assim, só que a família inteira vai ser é a desonra da família, assim, a pessoa se converter pro catolicismo, sabe? Eles são protestantes e tudo, então assim, a pessoa se converte, nossa, é um absurdo e tal, é uma desonra, não sei o quê, e brigam com a pessoa e tal, tipo, vê que ela tá lendo algum livro, aí vai ver que livro que é, pra ver se é católico ou não e tal. Porque percebeu que a pessoa já tava ali meio, né, num processo de conversão, né? Mas assim, não querem de jeito nenhum que ela se converta, né? E aí ela chegou e falou, nossa, e aí, tipo, já aconteceu de ela perguntar, e também outra pessoa perguntar a respeito do mesmo caso, né?
Falou, nossa, e aí, o que tem que fazer? Falou, tem que obedecer os pais, né? Mas sabendo que você tem liberdade para que você, conhecendo a verdade, faça o que é verdade. Mas se o seu pai falar, olha, não vai na missa. Bom, se você não for na missa, às vezes pode nem ser pecado o fato de você não ir na missa se você não tiver situação. No caso dessa pessoa, e ela tem condição de ir na missa. Fala que você vai sair para outro lugar e vai pra missa. Exato. Isso aí não é mentira. Essa mentirinha aí é uma mentirinha ok, né? O padre Paulo Ricardo fala que todas as mentiras são ruins, mas essa daí ele há de convir que, né, tá evitando um mal maior, né? Tem aquele ato Ou então, também. na verdade, você nem precisa mentir, né? Fala, tô saindo com tal pessoa. Pra onde você vai? Não, a gente vai dar uma volta. Vai pra missa e depois dá uma volta. Exato. Você só não conta que antes de dar uma volta, você vai pra missa. Eu esqueci o nome do negócio, véi. Que é. Malandragem. Não! Não é malandragem, não, velho. O padre Paulo Ricardo deu um exemplo maravilhoso. Que ele conta que na guerra entraram num convento, saca? E aí chegaram no convento dos soldados, sabe? E aí um irmão encontrou os soldados, aí ele virou e falou assim, por acaso vocês não sabem que é um crime você entrar dentro de uma instituição pontifícia? Uma coisa assim, sabe? É tipo de territórios pontifícios, alguma coisa assim. Aí ele, não, a gente não sabia não. Pois então, é um crime. E aí os caras, então tá bom. E aí saíram, saca? Qual que era a questão? Aquele local não era um território pontifício. Foi só um migué, né? Não, e ele, na verdade, nem falou que era. Ele nem que não era. Ele só falou assim, por acaso vocês não sabiam que era crime fazer? Ele não mentiu, é verdade. Só que o crime era outro, né? Exato, igual você virava, igual você tá comentando aí. Não, a gente vai sair. A gente vai passear. E foi. A gente foi, tipo, aqui em Anápolis, a gente vai lá no Parque Piranga. Beleza, vai na missa e passa no Parque Piranga. Depois pra fazer isso é verdade. Não precisa nem descer lá, você passou no Parque Piranga. Não, a gente foi no parque. Mas, nesse tipo de exemplo, né, eu lembro disso porque São José Maria, ele fala disso, né? Tem uma pessoa que pergunta pra São José Maria Escrivá e fala pra ele, fala, padre, meus pais não gostam que eu participe das coisas da igreja. Ele falou, não, e obedeça seus pais, hein? Obedeça seus pais. Mas assim, então não participa? Não, pelo contrário, você vai participar, mas você vai continuar obedecendo seus pais. Em tudo que eles falarem, você vai ser um bom filho, porque o fato de você dar um bom testemunho de vida, sendo um bom filho, obediente e tudo, vai ajudar na conversão deles, vai ajudar eles a entenderem o seu processo de conversão. Olha, eu obedeço porque eu aprendi que faço isso por amor a Deus. Não é porque vocês estão mandando, é o que a gente voltou. A gente tá voltando lá pro começo, né? Mas é o que a gente tinha falado lá atrás, né? Então assim, a gente vai fazer isso por amor a Deus, né? No fundo, todos os mandamentos decorrem daquele primeiro, né? Amar a Deus e tudo. Então, assim, por que a gente ama aos pais? Também é por amor a Deus, né? Não, e tem esse negócio também que é bom avisar pra galera. Você não seja malandro, tá? Pelo amor de Deus, de virar e falar assim, então agora eu vou dar um tumé e... Não, a gente tá falando aqui para um caso em que concorra para o bem, né? De justiça. Entende? Ou seja, você só é liberado para fazer isso quando você está fazendo o bem. Exatamente. Sacou? Então, tipo assim, você não pode fazer pra... E tem que estar fazendo o bem, não para atos que não são... O bem, literalmente, com méritos. Então, assim, exato. O bem e que ganhar méritos. Por exemplo, vou falar pra minha mãe que eu vou lá no Parque Piranga e vou ir num jogo. Pô, ir no jogo... Não é um ato bom e não é um ato ruim, então não tá justificado, não. Não tá justificado. Não, vou falar pra minha mãe que eu vou lá no parque e vou oferecer, e vou dar esmola pros mendigos. Aí beleza, aí tá valendo. Mas eu duvido que a sua mãe não ia deixar você fazer as esmolas pros mendigos. Né? Então tem que ver que tem que ser um ato bom e meritório, né, pra valer a pena. Exato, tem que ser um ato heróico ali, né? Tem que ser uma coisa relacionada à sua salvação, entendeu? Mas sabendo também que nesse caso, o pior cenário, nesse exemplo aí que eu tô dando dessa pessoa em específico, eu falei, olha, a pior coisa que você pode fazer é encarar eles e falar assim, não, vocês estão errados e tal, e eu quero ser católico, vocês têm que me respeitar e tal. Além do dever, assim, de morar com os pais e tal, tem um vínculo, tem coisas que são imutáveis, né? Então, assim, vínculos, situações, são coisas que não mudam nunca. Que é vínculos familiares, né? Então, pro resto da sua vida, ele vai continuar sendo seu pai, ela vai continuar sendo sua mãe, vai continuar sendo família deles, né? Sangue do mesmo sangue, né? Pessoas que te deram a vida. E esse vínculo, ele vale mais do que qualquer outra coisa temporal, assim. É claro que o espiritual tá acima, né? Mas não dá pra gente ir pro céu abrindo mão desse vínculo. Então, assim, é uma coisa que é uma condição sine qua non, né? Então, é uma condição necessária para que a gente chegue aos céus, o amor ao próximo. E onde que o próximo começa, o dever do próximo? É exatamente em casa, né? O nosso próximo, o primeiro próximo pra gente são os que estão em casa. Marido e mulher, pais e mães, né? Dependendo do contexto. Mas ainda que você se case, seu pai e sua mãe continuam sendo uma prioridade ali. Depois da esposa, depois dos filhos, vem os pais, né? Então...